Sejam bem-vindos ao nosso laboratório, feito por brasileiros. Trabalhamos com a FBI, outras fontes de fomento, como a NASA, por exemplo. Tem algum projeto específico que você pode falar ou são todos projetos secretos? Ser professor nos Estados Unidos é como administrar uma empresa, uma startup. Eu diria que um robô desse vai te custar aí uns $80 mil. Mas a ideia é que a gente tenha, em algum momento, um exército de robôs. Quando a gente fala em fazer PhD nos Estados Unidos, muita gente pensa só na bolsa. Mas existe uma parte desse mundo que quase ninguém vê por dentro. De onde vem o dinheiro que sustenta esses projetos? Como um professor consegue captar recursos da NASA, da indústria e transformar isso em robôs, bolsas e tecnologia real? Neste vídeo, eu entrei no laboratório do professor Felipe, na LSU, para entender uma coisa que vai muito além da carreira acadêmica. E dentro desse laboratório, eu também encontrei a Juliana, uma mentorada que saiu do Brasil, entrou nesse ambiente de pesquisa e hoje trabalha justamente em uma dessas frentes que podem definir o futuro da robótica. A gente vai conhecer um laboratório de robótica nos Estados Unidos e entender por que fazer pesquisa aqui pode abrir portas que muita gente no Brasil nem imagina que existem. Esse prédio é muito legal mesmo. É muita infraestrutura. Só para dar um contexto, embaixo a gente tem as salas de aula, onde geralmente a gente dá aula ali para, 100, 150 alunos. Do segundo andar para cima, a gente começa a ter os laboratórios de pesquisa de cada um dos professores. Em cima, no terceiro andar, aí começam os departamentos em si, que é a galera administrativa, e alguns laboratórios. Nosso laboratório é aqui, Monique. Vamos. Sejam bem-vindos ao nosso laboratório, RISE, Robotics and Software Engineering Laboratory. Feito por brasileiros, mas também tem uma combinação de pessoas de diferentes países. Aqui é um espaço compartilhado entre dois professores, eu, que sou de computação e voltado para a área da robótica, mas a gente tem também o Keith, que trabalha com inteligência artificial, e um outro professor que trabalha com sistemas distribuídos. Esse é um laboratório especialmente para alunos de doutorado, mas a gente recebe também alguns alunos de mestrado e graduação aqui. E aí a gente divide mais ou menos o laboratório conforme a área, o domínio de aplicação de cada aluno. Me fala um pouco sobre a sua pesquisa, Felipe. Qual que é o foco da sua pesquisa? Eu sou contratado e eu trabalho com a área de engenharia de software, né? Eu sou formado em computação, tanto bacharelado, mestrado quanto doutorado em computação, mas a minha área de pesquisa é engenharia de software. Hoje eu trago uma diferença graças à infraestrutura dos Estados Unidos que me permite trabalhar com robótica. No Brasil é bem complicado porque a gente não tem tanto investimento, mas aqui como o investimento é bem maior, eu consigo trabalhar com robótica. Então hoje, se eu tivesse que dizer para você qual é a minha área de pesquisa, é uma mescla entre a engenharia de software e a robótica. Basicamente, dando um contexto, a área da robótica é uma área que está um tanto quanto atrasada em termos de engenharia de software. Minha meta aqui, junto com os meus alunos, é criar tecnologias para a área da robótica que avancem esse trabalho em engenharia de software. Tem algum projeto específico que você pode falar ou são todos projetos secretos? Eu digo que a minha pesquisa é voltada na ideia de transformar a robótica ou transformar o meu futuro robô, e eu acho que todo mundo vai ter um robô em casa um dia. Eu quero que o meu robô seja igual o meu Honda Civic. Eu quero que ele seja fácil de usar, eu quero que ele seja simples de manter e eu quero que ele seja seguro. Então, cada um dos meus alunos de doutorado trabalha em uma dessas frentes. A Juliana, por exemplo, a aluna brasileira, ela tem um background que ela vem já da engenharia de software mais raiz, digamos assim. Então, ela trabalha na parte de tornar a robótica mais simples de manter. O nosso departamento é muito forte em cibersegurança, nós temos aprovações, certificados em cibersegurança, trabalhamos com a FBI, com a DARPA e companhia limitada. Se eu vou ter um robô em casa, por exemplo, como é que eu garanto que o meu robô ele é seguro o suficiente para não atacar meu filho, para não atacar meu avô, para não criar um transtorno dentro de casa? Muito legal. Felipe, quanto tempo faz que você está como professor aqui da LSU? Eu estou como professor da LSU há 1 ano e meio, ainda sou um professor assistente, o que significa que eu estou em período probatório. Isso dura até 2029. É um prazo comum para professores que saíram do doutorado direto e se tornaram professores em uma universidade, ou seja, não passei por um pós-doutorado, por exemplo. Entendi. E me fala uma coisa, você está fazendo um monte de pesquisa super legal aqui, que realmente vai trazer diferença para a comunidade. Da onde veio esse dinheiro para a pesquisa? Você está sempre em busca de dinheiro e de diferentes fontes. Hoje a gente tenta diversificar essas fontes e os Estados Unidos permite com que a gente diversifique essas fontes. Então, parte da minha busca por dinheiro vem de agências governamentais, como a National Science Foundation, né, NSF,
que seria equivalente ao CNPq no Brasil, mas nós temos também outras fontes de fomento, como a NASA, por exemplo, que hoje patrocina o meu laboratório, uma das pesquisas aqui, e também empresas como a Microsoft, como a Google, como empresas relacionadas à robótica, tipo a Boston Dynamics, e parcerias que a gente tem como a ABB, que é a empresa que hoje patrocina o nosso laboratório com robôs, basicamente. Então, se você olhar para os robôs que a gente tem, ou o robô que a gente tem no momento, ele é da ABB. A gente desenvolve as tecnologias, eles validam essa tecnologia com a indústria, cria um ciclo aí econômico de pesquisa que beneficia todo mundo, beneficia o meu laboratório com os investimentos que eles fazem, beneficia a ciência de maneira geral e as tecnologias que chegam para o usuário final. Ser professor nos Estados Unidos é como administrar uma empresa, uma startup. Essa foi uma das frases que mais me chamou a atenção nessa conversa. Porque no Brasil, a gente costuma imaginar o professor universitário como alguém que dá aula, orienta alunos e publica artigos. O professor também precisa pensar como líder de projeto. É uma lógica muito diferente. É justamente nesse contexto que surgem as melhores oportunidades para os brasileiros. Ju, você é de onde do Brasil? Eu sou de Rio Grande, bem do no sul do sul. Eu antecipei minha formatura, na verdade, com o processo de aceite. Eu teria que me formar no final do ano e eu consegui antecipar a minha formatura. Foi uma loucura, uma correria, mas deu tudo certo. Basicamente, me formei e comecei o PhD junto. Foi muito doido, muito corrido, mas foi muito legal. Você estava na mentoria desde quando? Eu entrei na mentoria em dezembro de 2024 para 2025. Você entrou na mentoria? Foi muito rápido. E por que você entrou? O que você queria? O meu sonho desde então era ir para os Estados Unidos, isso era certo, e trabalhar em Big Techs. Só que depois de 2023, as empresas americanas, no geral, elas não estavam mais bancando a vinda de desenvolvedores tanto quanto na pandemia, que muita gente fez isso. Em 2017 a 2020, assim, antes da pandemia estava um boom de precisar de desenvolvedor e então eles pagavam e eu tinha visto esse processo, estava sonhando com isso, só que eu vi que isso já não era mais como estava funcionando. Eu comecei a ver, por que não fazer um doutorado? Eu conheci o perfil de vocês, que começou a mostrar essas oportunidades. E aí eu fui atrás, aí eu conheci o Felipe na mentoria, que foi o professor que vocês estavam divulgando, ele falou que estava precisando de alunos. Aí eu entrei como voluntária, na época nem tinha vaga para mim. Aí abriu a oportunidade, eu apliquei e basicamente foi muito rápido, foi questão assim, 6 meses, assim. Você não ficou com receio? Acho que as pessoas têm muito esse receio de, Sim. Meu Deus, eu tô terminando minha faculdade aqui, como é que eu vou fazer um doutorado? Ainda mais nos Estados Unidos. Sim, e ainda tinha outro ponto que era, eu já estava muito estável financeiramente, trabalhando, eu ganhava bem como desenvolvedora, botei tudo isso na balança, mas é como vocês, né, a gente vê na mentoria, que a gente vai aprendendo no processo. A gente está agora com um nível muito legal de trabalho, de papers sendo submetidos e de ideia de projeto, a gente é praticamente pioneiro na minha linha de pesquisa aqui, então está sendo muito bacana assim, a visão de futuro até o fim do PhD. Na verdade, toda essa trajetória vai ajudar para o Green Card, né, no futuro, agora que a gente tem que aplicar. Então, eu já estou contando com isso também, com a experiência que eu tive e com o que eu vou ganhar aqui, que é viagem, é congresso, é publicação, Network. em top conferências, não é uma conferência qualquer, são as melhores do mundo. Então, isso é uma coisa que me deixa muito animada, assim. Você sabe o que é isso? Esse aqui é o trabalho da NASA, que é um aluno que foi patrocinado pela NASA, ele fez um estágio. E eu não sei exatamente do que se trata o projeto. Eu sei que eles estão tentando simular a superfície da NASA e é algo muito legal, mas exatamente eu não sei. Divertido, né? Olha aqui, a simulação da superfície da NASA com o copo de plástico, o garfo de plástico, o colher de plástico com a árvore de Natal, da Dollar Tree, e um controle. Veja bem como estamos mandando os foguetes para a Lua. Sim. O que você acha de Baton Rouge? Eu moro aqui faz 11 anos. Baton Rouge não é a Califórnia, Baton Rouge não é a Flórida. Não é, mas o ambiente, o campus da LSU é fenomenal, assim, a estrutura daqui excede completamente qualquer expectativa, até de outras grandes universidades, eu acho, assim. Incrivelmente grande, é muito bem estruturado, o prédio aqui é incrível. A cidade não é tão desenvolvida, mas não tem muito o que reclamar. Eu acho que assim que as coisas estabilizarem, eu vou ter o meu carro, eu vou conseguir viajar, então eu não vou sentir isso, né? Quem quer sair tem muita festa, tem muita coisa, né? Não é o nosso caso, até porque a gente não é mais na mesma idade dos undergrads. Exato. Então a vida muda um pouco. Mas a comunidade de brasileiros aqui é bem legal, a gente vai se conhecendo, vai ficando amigo, então é bem bacana. Aí a gente pega as coisas Food Pantry também, que é uma maravilha aqui da LSU, que Food Pantry é divino. A gente pega salmão, Trader Joe's, Whole Foods, tudo que tem de bom. É verdade. A gente praticamente não gasta com o supermercado, isso é uma coisa que eu não contava com que fosse ser tão bacana, mas realmente. Porque como eu e meu roommate, a gente tenta ir todo dia, a gente sempre traz alguma coisa pra casa. E aí, você pode ir lá todo dia? Você pode todo ir lá dia, uma vez e por tem dia. uma coisa nova?
Praticamente. Carne, tudo basicamente a gente pega de lá. É difícil a gente ter que comprar algo, na verdade. Você acha que o seu futuro, você se vê no seu futuro continuando nessa linha de pesquisa? Você vai expandir? Como é que você se vê daqui 5 anos? A gente começou como uma startup, né? Eu tenho 3 alunos de doutorado hoje, tenho alguns alunos de graduação, e conforme a gente recebe mais investimento, a gente vai crescendo. Então, a universidade nos Estados Unidos também proporciona isso. O seu crescimento ele é muito baseado na quantidade de dinheiro que você consegue captar. Então, conforme eu for conseguindo mais dinheiro, e não é tão difícil assim conseguir dinheiro, a minha ideia é expandir e crescer a empresa, trazer mais alunos de doutorado, mais alunos de mestrado. Com certeza quero trabalhar em outras áreas, respondendo a sua pergunta. Quero trabalhar em outros pontos de pesquisa, mas isso vai depender muito do que o financiamento em pesquisa também vai ditar. Ele dita muito o nosso caminho, de certa forma. Então, se você pega um robô tipo esse, um ABB Gufa, que é um robô colaborativo da ABB, eu diria que um robô desse, no valor mínimo, vai te custar aí uns $80 mil. E aí é que eu trago esse ponto de que no Brasil, executar esse tipo de pesquisa não vou dizer que é impossível, mas cara, você vai ter que estar num ambiente muito privilegiado para algo desse tipo aqui acontecer. Porque além do custo de aquisição, o custo de manutenção da robótica também é muito caro. Se eu te mostrar um exemplo que veio de um outro pesquisador que trabalha com a gente, ele criou uma linguagem baseada em blocos, tipo aquelas linguagens que a molecada de 5, 10 anos utiliza. Ele criou uma linguagem baseada em blocos para esse robô e o meu laboratório tem expandido essa linguagem. Então hoje, com o uso de inteligência artificial, a ideia é que você não tenha mais que ficar programando o robô, mas que você fale com o robô. Então, robô, eu quero que você vá aqui, eu quero que você vá lá, eu quero que você pegue tal objeto. E o Elijah tem trabalhado bastante nisso. A ideia é integrar isso com uma linguagem baseada em blocos, tipo essa, onde você carrega os bloquinhos e leva os bloquinhos para onde você quiser. Mas a ideia é que a gente tenha, em algum momento, um exército de robôs. Então eu quero ter um robô humanoide, eu quero ter um robô de um braço, como esse aqui, né? A gente já tem ele, um robô de 2 braços também. Este robô, inclusive, é o robô que é tradicionalmente usado na indústria. E Felipe, você dá aula? Alguns professores são instrutores, outros professores são tenure track professors. Então, no meu caso, eu sou tenure track, o que significa que eu sou pago para dar aula, mas eu também sou pago para fazer pesquisa. A importância da pesquisa acaba, às vezes, sobressaindo a importância da sala de aula, porque nós temos instrutores para dar aula. Então, o nosso foco hoje é muito voltado para a pesquisa. Dito isso, eu dou uma aula por semestre. Esse é um combinado que hoje o Colégio de Engenharia faz com os professores que trabalham aqui nos departamentos de engenharia, em que eles diminuem a nossa carga horária dentro de sala de aula, ou seja, eu só dou uma aula por semestre, mas, por consequência, a gente é obrigado, digamos assim, a investir mais tempo em pesquisa e trazer mais dinheiro. Você tem algum TA que te ajuda? Eu coloco os meus alunos de doutorado como TA. Na verdade, assim, eu peço ao departamento para colocar os meus alunos de doutorado como TA, porque isso facilita a minha organização dentro de sala. Mas em salas com 180 alunos, por exemplo, boa parte do processo hoje ele é automatizado para mim. Então eu utilizo de ferramentas que a própria LSU me proporciona para não ter que sobrecarregar os meus alunos e livrar eles também da parte de TA e focar mais em pesquisa. Então, tudo vem com custo, tanto para eles quanto para mim. Né? Enquanto o departamento me dá mais tempo de pesquisa e espera mais pesquisa, quando eu livro os meus alunos de fazer muito trabalho de TA, eu espero que eles também façam mais pesquisa. O BengaBots é uma organização estudantil que eu patrocino, digamos assim, né? Eu trabalho junto com eles, eu sou orientador deles. E é uma organização geralmente para alunos de graduação, mas que também tem alguns alunos de pós, em que eles basicamente têm esse espaço para desenvolver robôs de batalha. Destrói um robô e o robô briga com um robô de alguma outra universidade. Então, tem um programa na TV. Isso. Então a gente traz alunos do ensino médio, porque no ensino médio os alunos também têm esses programas de desenvolvimento de robôs, e os alunos continuam esse programa que eles têm do ensino médio aqui. E aí a própria LSU hoje patrocina eles para atenderem as conferências. E tem várias frentes, assim. Então tem os alunos que trabalham com robôs aquáticos, tem alunos que trabalham com os robôs de briga, tem os alunos que trabalham com os drones. É bem conectado com a minha pesquisa, inclusive, que eu amo ser orientador deles. Felipe, você estava falando que o departamento
foi um acordo, né, com o Colégio de Engenharia, que eles vão te livrar mais das aulas para que você trabalhe mais na pesquisa, traga mais dinheiro para a pesquisa. E uma coisa que as pessoas no Brasil podem não saber, queria que você explicasse um pouco, eu não sei como é que está na LSU hoje, é que todo o dinheiro que você traz para a pesquisa fica uma parte para a universidade. Afinal de contas, a universidade precisa manter estruturas como essa daqui, laboratórios como esse. Como que está hoje na LSU a porcentagem do dinheiro que você aprova e a porcentagem que fica para a LSU? Depende muito da proposta de pesquisa, mas sim, uma boa parte fica para a LSU. Já houveram discussões a respeito de quanto deveria ser essa parte. Algumas pessoas argumentam que deveria ser menos para a LSU, outras argumentam que o que é estabelecido hoje, que se não me engano está na faixa dos 40%, algo assim, faz parte do processo e, sinceramente, eu de certo modo concordo. Manter essa estrutura aqui não é fácil, mas eu digo que varia um pouco porque depende do tamanho da proposta de pesquisa também e da quantidade de professores envolvidos. Então, quando a gente submete uma proposta de pesquisa, eu não submeto a proposta de pesquisa geralmente sozinho. Eu tenho um grupo de professores que submetem comigo. E aí cada professor vai ter uma porcentagem ali e uma quantidade de direitos que ele vai ter naquela proposta. As propostas aqui são muito bem divididas em termos de custos. Então, custos operacionais, custos de infraestrutura, custos de equipamento para o meu laboratório, custos de salário para o aluno, e tudo isso é pré-definido quando eu submeto minha proposta. É bom para o pessoal saber, porque eles não sabem que essas estruturas aqui, grande parte vem do trabalho dos professores. Os professores estão aqui aprovando pesquisa e ajudando a universidade a manter essa estrutura que tem aqui, que é super legal. Sim, não, total. Eu acho que essa é o mindset, na verdade, da própria universidade. Assim que nós, professores, somos capacitados aqui. O dinheiro que vai pautar o crescimento da universidade e a evolução da universidade está muito correlacionado com a nossa busca por dinheiro. Porque exige resultados preliminares, exige capacitação dos meus alunos, exige um entendimento do problema que eu quero atacar, e também uma correlação do problema com coisas que a realidade realmente busca. Então, a NSF, por exemplo, ela não aprova qualquer projeto de pesquisa. Ela vai aprovar projetos de pesquisa que façam sentido para o contexto que os Estados Unidos vivem hoje e as demandas deles. E conforme os meus alunos trabalham e começam a produzir e eu oriento eles, a gente vai ganhando essa maturidade em conjunto e, consequentemente, aumentando a nossa probabilidade de trazer dinheiro para a universidade. Ju, deixa uma mensagem final para quem está pensando se vale a pena passar nesses perrengues, que foi o que você pensou, né? O que você teve que ponderar. Sim. Tem dias que bate síndrome do impostor, assim. Eu já estava acostumada com isso, trabalhando com códigos e programação. Mas eu acho que super compensa, assim. Eu acho que é um processo muito primordial, assim, né? Você gostar da pesquisa que você faz. Eu adoro a minha pesquisa. Minha relação com o orientador é muito boa. Facilita com que eu tenha esse sentimento quanto à minha experiência aqui. Mas vale muito a pena, assim. É um crescimento e é uma oportunidade que abre portas que nenhuma oportunidade no Brasil abre. A gente começa a fazer conexões com americanos, com empresas americanas. O Green Card é muito fácil de conseguir. E eu também vou estar fazendo meu mestrado junto agora, né? Então, eu vou me formar com mestrado no meio do processo, então vai facilitar essa questão do Green Card também. Então, eu super recomendo. Sair dessa entrevista me fez entender uma coisa com muito mais clareza. Fazer um PhD nos Estados Unidos não é só estudar em uma universidade famosa. É entrar em um sistema onde pesquisa, financiamento, tecnologia e indústria estão profundamente conectados. Para quem está no Brasil e sonha com esse caminho, eu acho que esse episódio mostra algo muito importante. O PhD não é apenas um título. Ele pode ser a porta de entrada para participar de ambientes onde o conhecimento vira oportunidade.